Já estamos de volta com Manhã da Piedade. E eu queria falar uma coisa para você. No bloco anterior eu terminei falando do programa do Padre Felipe que vai acontecer, que é o Retiro Quaresmal. Então, o Retiro Quaresmal vai ser transmitido pela TV Horizonte todo sábado às 13 horas. Nós esperamos você para estar conosco nesse tempo de oração. Você já segue a gente no Instagram? Não? Então vai lá, @Manhã da Piedade, comece a seguir agora mesmo para ficar por dentro das novidades, dos bastidores do nosso programa. E não esqueça também de mandar pedidos de oração, agradecimento, e o nosso WhatsApp é 31 99642 689 9642 8473. Todos os dias, ao final do programa, a gente reza por todos os que enviaram pedidos. Agora o assunto é saúde. A vacinação contra a Covid-19 está progredindo no Brasil. E apesar de não estar ainda em um nível ideal, ela vem acontecendo pouco a pouco. O grupo das mulheres que amamentam ainda deve demorar um pouco para ser imunizado, mas muitas estão com dúvidas. E para entender se elas podem ou não tomar vacina, nós conversamos agora com a mastologista doutora Ana Maria Massaúde. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, seção Minas Gerais. Bom dia, doutora Ana Maria Massaúde, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Maninha. Bom dia a todos que aqui estão conosco. Muito obrigada, bem-vinda ao Manhã da Piedade, viu? Doutora Ana Maria, as mulheres que amamentam podem ser imunizadas? Na hora que eu estava olhando a pauta de hoje, a gente pensa que a mulher que está amamentando, talvez, por que não poderia ser imunizada, né? E, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida, exatamente por estar amamentando, se pode causar algum problema durante o aleitamento com a criança. Então, podem ou não podem ser imunizadas? Em relação à amamentação, o que é muito importante a gente saber é que nos estudos de fase 3, que são aqueles que comparam a vacina com o placebo, que é uma substância que não é ativa, não foi incluídos nesses estudos pacientes gestantes ou mulheres amamentando. Então, não dá para a gente saber com uma certeza o que ocorreria se a mulher que estivesse amamentando fosse vacinada contra a Covid-19. Pois Então, é, nesses casos, pode falar. pode falar. Não, pode falar, interrompi a senhora. Não, não tem problema. Quando a... Pois Então, é, nesses casos, ah, o que a gente pensa é sobre a questão de risco-benefício da mulher vacinar ou ter a doença, né, versus ter a doença. E, além disso, sobre o que a gente já sabe em relação às outras vacinas. Então, no caso, a gente hoje não pode falar que a mulher que amamenta, ela tem uma segurança para ser vacinada. Por outro lado, a gente também não pode esquecer que a Covid-19, em determinados grupos que são de risco, de hipertensas, diabéticas, né, mulheres que já estão amamentando e que têm outras doenças, obesas, a Covid-19 pode causar mais consequências deletérias, mais consequências graves. Então, a questão é pesar risco e benefício. quando a mãe é vacinada, o bebê também recebe esse anticorpo? Normalmente, o que se considera durante, vou falar sobre a gestação. O que se considera durante a gestação é que existem algumas vacinas que podem e devem ser dadas durante a gestação, exatamente para proteger o bebê, proteger a mulher de não ter a doença durante a gravidez e proteger o bebê depois. Então, durante a gestação, se dá a vacina de influenza, se dá a vacina tríplice bacteriana, a vacina de hepatite B. Então, são vacinas que são usadas. E na gestação não se pode usar vacinas de vírus vivos atenuadas, que elas não são, e a de HPV, que não são recomendadas. Mas as vacinas como essa da Coronavac, que é vírus inativos, elas podem ser dadas na gestação. Por outro lado, na amamentação, como no caso da Coronavac, né? A gente ainda não tem essa segurança garantida, a gente não pode recomendar, falar assim, as grávidas devem vacinar.
Uhum. Por isso que não existe ainda, nos protocolos de vacina, a inclusão de grávidas. É claro que, dentre essas fases, mesmo que não estejam incluídas grávidas, suponhamos, as mulheres grávidas que trabalham em área de saúde, as mulheres grávidas que são indígenas. Então, tem algumas fases da vacina que as grávidas vão entrar. Mesmo Uhum. não sendo para grávidas, elas estão contidas. E aí, pessoas que amamentam também. E aí, nesses casos, em relação à amamentação, a gente pesa essa questão do risco-benefício, já que a mulher amamentando, ela não deveria ficar doente, exatamente porque ela está cuidando do seu bebê, Uhum. porém a gente não sabe se a pessoa tomando vacina vai reduzir o leite, se vai ter alguma mudança na composição, e a gente sabe que as mulheres que têm a Covid-19, elas podem continuar a amamentar. Durante a amamentação, mesmo a mulher com a Covid-19, elas tendo os cuidados de higiene, cuidando da mama, para a mama estar sempre limpa, usando máscara enquanto está amamentando, não há um risco tão maior para o seu bebê, principalmente que no leite daquela mulher que está amamentando, que tiver Covid, vai sair algumas imunoglobulinas, principalmente IgA, contra a Covid-19. Então, não se sabe se aquela mulher que vai ter a Covid mais branda, se isso não vai fazer o uso da vacina, vai ser mais benéfico do que a pessoa ter a Covid, tendo em vista que na maior parte das mulheres grávidas, a gravidez ocorre em pessoas jovens. Uhum. E como ocorre em pessoas jovens, elas vão ter menos risco de ter complicação pela infecção do vírus. Então, E, basicamente, a gente tem que pesar se aquela mulher ela tem um risco aumentado de desenvolver a doença grave, uhum. para ver se justifica tomar a vacina nesse momento que a gente ainda não tem essas respostas. O que É, a gente pode lembrar é que durante esse período agora, né, assim, no Brasil, são mais ou menos mais de 2 milhões de nascimentos, quase 3 milhões de nascimentos por ano. Então, provavelmente, muitas das mulheres que vão ser vacinadas ou vão estar amamentando ou vão estar gestantes. E aí, com esse tempo, né, com essas observações, a gente vai ter umas respostas ao longo do tempo. doutora, a senhora falou da Coronavac, então significa que as outras vacinas para grávida não é recomendada, é isso? Não, não é isso. As outras vacinas também não foi feito assim. A Coronavac é porque, como é uma vacina de vírus inativado, é a vacina mais comum, é Uhum. assim, daqueles métodos mais antigos. Então, a gente tem mais informação sobre esse tipo de vacina. As outras vacinas, elas têm uma eficácia maior do que a Coronavac, aparentemente, contra o coronavírus. Mas são vacinas cuja ação, o mecanismo de ação, não é tão testado em mulheres grávidas e amamentando quanto a Coronavac, né? A gente lembrando que essa do RNA, que é da Pfizer, Uhum. essa vacina ela é mais recente. Então, é, os testes com grávidas e gestantes e amamentando e lactantes, eles com outras doenças virais, porque o que a gente pensa é assim, a gente faz uma correlação. Se a pessoa já tomou vacina ou se já teve teste, por exemplo, teste contra dengue em grávida, teste contra ebola em grávida. Então, essas outras vacinas que têm um mecanismo de ação parecido e já foram testadas em grávida e não deu problema, aparentemente nos garante que a vacina, tanto a do corona, né, a Coronavac, quanto a vacina da Pfizer, quanto a vacina da Astra, de Oxford, elas não terão um efeito deletério para a grávida e para o seu feto, porque aparentemente também não tiveram em modelos animais. Mas a Uhum. gente não pode garantir que isso seja tranquilo, tendo em vista que vacina tem efeito colateral. Então, as Aham. vacinas podem dar dor de cabeça, pode dar náusea, pode dar alguns sintomas, inapetência. E já que a doença nas pessoas jovens não é, na maior parte das vezes, não é tão grave nas pessoas jovens saudáveis, o que se tem que pesar é o risco-benefício. Entendi. Principalmente já que a mulher que está amamentando,
É diferente da grávida, né? Porque a grávida, ela está com o bebê dentro dela. Se ela ficar doente, o bebê também pode ficar doente, pode aumentar o risco de parto prematuro. Então, a gravidez pode ficar comprometida. Já a mulher, depois do parto, aquela que está amamentando, o bebê já está descolado dela. Então, se ela ficar doente e for uma doença controlável do ponto de vista da mulher, o bebê não será atingido. Até mesmo porque, igual eu falei, ela pode continuar amamentando. E ela pode continuar amamentando? Então, aquela que tá dando de mamar lactante, ela pode tomar vacina tranquilamente? Em relação à vacina, é isso que eu falei, a gente não sabe ainda. Aparentemente, ela vai poder tomar. O que se faz é oferecer. O que a gente está recomendando, o que as sociedades de especialidades de ginecologia e obstetrícia brasileiras e estrangeiras recomendam é que possa ser oferecida. Ou seja, a mulher ela possa ter o direito de ser vacinada. E Uhum. aí, pesando essa questão de risco-benefício, ela decide. Ah, não, eu acho que o meu risco de tomar vacina e ter um efeito colateral é maior do que o benefício, tendo que eu sou uma pessoa jovem, saudável, não sou hipertensa, não sou diabética, não sou obesa. Então, o risco de ter a doença do coronavírus grave é muito pequeno. Então, a pessoa, às vezes, pode preferir não tomar a vacina, tendo em vista que ainda não tem estudos em humanos grávidos e lactantes que indiquem que a vacina é totalmente segura. Entendi. Essa doença nova, né, doutora? Está todo mundo ainda caminhando É, meio escuro, não está claro. sim. Então, tudo é tentativa, é risco, né? E quando a pessoa, então, está com a saúde em dia, quando não tem nada, é, a senhora acha, mesmo que ela pedindo sua informação, assim, que seria melhor Hum. se ela está com a saúde toda jóia, não tem nenhuma comorbidade, é melhor esperar um pouquinho para vacinar? Então, nesse caso, o que a gente recomenda é que ela converse com o médico dela, com o obstetra, e Entendi. pese, porque é uma doença nova, é uma vacina nova. Provavelmente, em relação à vacina, não vai ter problema, tendo em vista que em modelos animais não teve problema nem para os animais prenhos, né, para os animais grávidos, para os Uhum. recém-nascidos desses animais, mas pensando numa mulher que já teve o filho, é diferente, igual eu falei, da grávida. A grávida, quando tem o coronavírus e a forma grave da doença, ela tem mais risco. Então, se aquela grávida que tem a forma grave da doença, ela tem mais risco para ela e para o bebê. Já a mulher que está amamentando, se ela tiver a forma mais grave da doença, e se ela for uma pessoa saudável, a chance disso acontecer é muito, muito pequena, ela vai ter o risco para ela. Para o bebê, ele já nasceu, né? Ele não tem esse risco por estar dentro dela. E ela também vai ter menos risco, porque na gravidez há uma alteração da imunidade. E depois do parto, o organismo da mulher ele se recupera. Joia Então, assim, demais, doutora na Ana. gravidez é diferente da amamentação. Então, às Uhum. vezes, para a grávida, a gente dá um tipo de vacina que a gente não recomenda tanto para a mulher que está amamentando. Entendido. Doutora Ana, a senhora como mastologista, a mulher que está em tratamento de câncer de mama ou de qualquer outro câncer, ela é indicado ela vacinar ou espera um pouquinho? Então, em relação ao câncer, o que a gente tem recomendado é que as mulheres que têm câncer, os homens também, mas as mulheres que têm câncer, elas deveriam estar no grupo prioritário. É diferente dessa questão de gestação e amamentação. Por quê? Porque as mulheres com câncer em atividade, aparentemente, elas têm um risco maior de ter as doenças mais graves. E aí a doença do coronavírus de forma mais grave. E também é um grupo de pessoas geralmente mais velhas. Então, são pessoas mais idosas. Então, elas têm as comorbidades de hipertensão, diabetes, o próprio câncer, que vai alterar a parte de coagulação. Então, o câncer causa alterações tromboembólicas e o coronavírus também pode aumentar o risco de tromboembolismo. Então, essas mulheres que têm câncer e que for oferecido a elas a possibilidade de fazer o uso da vacina de vírus inativado, elas devem fazer o uso dessa vacina.
Isso inclui também as que estão em remissão? E isso inclui as que estão em remissão. Mas as que estão em remissão, elas não têm esse risco potencial aumentado das mulheres que estão com a doença em atividade. Aquelas que estão fazendo, têm um diagnóstico, ainda não começaram a tratar, e aquelas que estão fazendo o tratamento. Então, nesse caso, as mulheres com doença em atividade, diagnóstico, ainda não tratou, o diagnóstico está em tratamento, e aí a gente fala tratamento geralmente da quimioterapia, são os tratamentos que reduzem a imunidade, elas deveriam fazer o uso da vacina. Isso se for, quando for oferecido para elas. No momento, ainda não estão as pacientes mais idosas fazendo, né, esse uso. Mas em breve a gente espera que as faixas etárias, que as nossas pacientes que tenham câncer, que elas já comecem a fazer o uso da vacina, exatamente para reduzir o risco de morte e de sequelas para essas mulheres que já estão passando por uma fase difícil da vida. Maravilhoso, doutora Ana. Doutora Ana Maria, de tudo que a gente conversou, tem alguma informação que a senhora acha relevante que deveria falar? Em relação às vacinas, o que eu acho que é interessante as pessoas saberem, que as vacinas elas são seguras. Eu mesma já me vacinei. A grande maioria das pacientes ou das mulheres, das pessoas que fazem o uso da vacina, vão ter cefaleia, né? Quando tem algum efeito colateral, é dor de cabeça, são efeitos brandos. Em alguns casos pode ter alergia, algumas coisas, mas elas, de um modo geral, a gente pensando que milhões de pessoas no mundo todo estão sendo vacinados, o que eu quero dizer é que a vacina vai nos ajudar a combater essa doença que está mudando demais a nossa vida. Que bom, doutora Ana Maria, muito obrigada. E eu queria que a senhora deixasse o contato, se alguém quiser te procurar, como que faz? Te localizar? O contato, a gente tem um Instagram da Sociedade Brasileira de Mastologia de Minas Gerais, é o SBM Mastologia MG. Tá no Mastologia. Instagram e no Facebook. Isso, Mastologia MG. Tá na tela. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus abençoe a senhora, viu? Amém. Abençoe vocês também. Bom trabalho. Obrigada. Um bom dia para todos. Gente, nós aqui, olha, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí.